Abençoado dia para você. Eis que vem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que não me conhece, sou Maria Madalena e estou aqui para falar com você, partilhar um pouquinho da minha vida com você, partilhar também o quanto que Deus é bom. E venho dar um testemunho. E eu quero dizer para você que Deus, Ele fala pela boca das pessoas. Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. E quero dizer para você que por causa da desobediência, eu fui chamada à prova. Essa minha prova começou na rodoviária do Novo Rio, no Rio de Janeiro. Prova essa que começou no meado de agosto do ano de 2017. Durou 4 meses, próximo ao Natal. Sim, eu estava morando na rodoviária, fiquei lá um tempo. E as pessoas chegavam, conversavam comigo, a gente partilhava tudo, mas momento nenhum eu contava para as pessoas o que estava acontecendo comigo. Chegavam pessoas até mim com todo tipo de preocupação, de tribulação, enfermidades. E além de eu não entender o que estava acontecendo comigo, eu tentava passar para as pessoas o melhor que havia em mim ainda, né? Eu ouvia, eu ajudava aquelas pessoas idosas com as malas, ajudava pessoas a trocar criança no banheiro, eu tentava dar o melhor de mim. Por quê? Deus, quando Ele tem um propósito na vida da gente, não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Quantas vezes Deus me chamou através das pessoas para servi-lo, mas meus ouvidos, meu coração estavam tampados. Então o que acontece? Ali eu ajudava as pessoas, eu não mostrava minhas aflições, minhas preocupações, meus medos. E eram pessoas de todas as partes do mundo, conversava, me doava. E quando essas pessoas que estavam reunidas comigo iam embora, eu chorava muito, eu ia pro banheiro, eu chorava. Eu não entendi o que exatamente Deus queria de mim. Eu só sei que era ali naquela rodoviária do Novo Rio que eu precisava estar. Então eu ficava ali. E isso foi acontecendo, chegavam pessoas e eu procurava estar, o horário das pessoas, dos ônibus chegava, eu procurava ser sempre a última, né, para não me entregar, porque se fosse quem fosse que chegava para conversar ali, eu ficava até aquela pessoa ir embora. Eu não mentia para ninguém dizendo, meu ônibus chegou, não. Se a pessoa falasse, meu ônibus vai sair meia-noite, o meu teria que ser então de 1h da manhã. Eu tentava estar com aquela pessoa e não abandoná-la. Quando eu comecei a entender que o propósito de Deus na minha vida era ser luz para as pessoas, ser sal no mundo, demorou. Então, enquanto isso, eu chorava muito, o tempo ia passando, isso ia acontecendo. Tá na chuva, é para se molhar. Por quê? Deus não é aquele pai que corrige batendo, nem corrige gritando. Aquela rodoviária para mim foi o cantinho da reflexão. Como um pai e uma mãe colocam um filho no cantinho da reflexão para enxergar, observar, ver o que fez de errado, ver o que deixou de fazer de bom. Deus havia me colocado naquela rodoviária como cantinho da reflexão. Ali eu dava meus pulos, ali as pessoas me ajudavam, ali eu ajudava as pessoas. Quando eu comecei a entender o propósito que Deus tinha para mim, o propósito que, como Jonas, eu havia fugido o tempo todo, ali chegou a hora. Ali estava acontecendo aquilo que, no decorrer da minha metade da vida, eu deixei a desejar. Então, teve um dia que eu estava reunida com umas pessoas lá, chegaram 3 senhoras, missionárias, mensageiras, profetisas. E elas começaram a profetizar ali para o grupinho onde eu estava. E teve uma delas que profetizou para mim que eu seria uma delas, que eu iria fazer exatamente aquilo que elas estavam fazendo. Eu não renunciei. Também não vou falar que não fiquei assustada que eu fiquei. Deus está vendo.
Eu fiquei assustada um pouquinho porque eu olhei para as vestes delas. Vestes muito comportadas, bem vestidinha até aqui, até no pulso, até os pés, o vestido longo, corúnica. Se fosse só rosa, era só rosa. Se fosse só azul, era só azul. Eram 3 mulheres. E uma profetizou para mim que eu faria a mesma coisa que elas estavam fazendo. Que eu seria uma missionária, que eu seria uma profetisa. Aquela mensagem daquela senhora caiu para mim como água na terra seca. Então, Deus, o propósito que Deus tinha para mim, na minha vida, era esse. Então eu não sabia. Naquela rodoviária, ali, a metade do que eu tinha feito de errado, eu tive tempo suficiente para refletir. Eu tive tempo para refletir o que eu deixei de fazer de bom. Eu tive tempo para aprender a lidar com pessoas, pessoalmente, né? Eu não mostrava que eu era uma moradora de rua, eu não ficava toda suja, eu não ficava fedorenta. Tinha banheiro naquela rodoviária, tem banheiro naquela rodoviária, eu me cuidava. Eu ficava ali como uma passageira, como alguém também esperando por condução. E ali eu ia recebendo as pessoas. As pessoas chegavam a hora da viagem delas, elas iam em paz, tinham desabafado. Momento nenhum eu contei para elas o que estava acontecendo comigo. Eu só sei que depois, quando elas iam embora, eu ia pro banheiro, eu chorava tudo que elas tinham me contado de ruim também, que eu absorvia. E eu chorava também porque eu estava passando ali. Porque eu não entendia, meu Deus, o que eu estava fazendo naquela rodoviária. Estando numa casa boa, numa comida quentinha, tudo direitinho. De repente, estou ali na rodoviária ali. Sem entender, né? Então, assim, quando aquelas missionárias revelaram para mim o que Deus queria exatamente de mim ali, eu já não chorava mais. O tempo foi passando, eu já não chorava mais. Eu já fui entendendo o que Deus queria de mim, que era o que eu sempre fugia, como o Jonas. Então chegou uma hora que ou eu faria o que Deus queria de mim, ou seria a morte para mim. Então, quando chegou próximo a dezembro, Deus enviou anjos para me tirar de lá. Foram 4 meses. Deus enviou anjos para me tirar de lá, né? Enquanto eu estava naquela rodoviária, eu ia na igreja. Eu só não ia para outros lugares. Por quê? Porque dentro do meu coração eu sabia que era ali naquela rodoviária, o propósito de Deus para mim era ali. Então ali eu ajudava, eu conseguia comida, eu conseguia me ir sobrevivendo, eu conseguia ir tocando meu barco, porque Deus, quando Ele chama você à missão, Ele não te desampara. Deus estava comigo o tempo todo, Deus está comigo o tempo todo. Deus, Ele é fiel. Então, quando Deus quer algo da gente, eu falo para você, cedo ou tarde, Deus vai alcançar aquilo que Ele quer. Não adianta você fugir para lugar nenhum. Deus, Ele é um fazendeiro que Ele conhece a fazenda dEle. Conhece os servos dEle, não adianta fugir. E foi naquela rodoviária que quando eu cheguei a sair dali, eu já estava sabendo exatamente o que Deus queria de mim. Quando o tempo que eu permaneci naquela rodoviária, Deus me fez muitas promessas. Muitas delas já se cumpriram, muitas delas estão se cumprindo e eu agradeço a Deus. Porque eu passei naquela prova. Em nome de Jesus, eu venci aquela prova. E peguei o número de telefone de muitas pessoas. E quando eu saí daquela rodoviária, eu arrumei emprego fixo, com carteira de trabalho e tudo. E quando eu tive a oportunidade, eu mandei mensagem para as pessoas que eu peguei o número. Aí sim, contando a verdade, as pessoas ficam, meu Deus, não é possível. E é isso, gente. Então, quero dizer para vocês que Deus, Ele é fiel. A minha prova foi a rodoviária Novo Rio. Eu falo para você aí, a prova, ela vai chegar. De repente, não vai ser rodoviária Novo Rio como foi a minha. De repente, só Deus sabe qual vai ser a sua. Quando a sua prova chegar, não resmungue, não fuja, não reclame, tome a tua cruz e siga, porque Deus, Ele é fiel. Como eu falei para você, tudo na minha vida estava sendo muito fácil, tudo vinha muito fácil, era dinheiro, era emprego, era coisa muito boa.
mas eu não fui grata de chegar a Deus e louvar e agradecer. Então, um filho ingrato, um filho infiel, Deus chama a prova. Vem, sai do teu comodismo, vem fazer o que o Pai quer. E ai de você se você não obedecer. Eu deixo essa mensagem, tá? Eu estou revelando algo que para mim foi vergonhoso demais. Foi vergonhoso. Você fica na rua, você fica em situação de morador de rua. A rodoviária foi um lugar, ainda que eu falo para Deus, obrigado por ela. Limpinha, tinha ar-condicionado, tinha banheiro, muita gente. Mas foi uma prova, gente. Vocês não sabem o que é 4 meses numa rodoviária morando ali, dormindo sentado numa cadeira, porque não podia deitar no chão, porque os guardas não deixavam. E ali eu aprendi o que é respeitar os outros. Ali eu aprendi o que é respeitar primeiramente a Deus. Eu deixo essa mensagem. Quando a tua prova chegar, tome a tua cruz, tá bom? Estou partilhando aqui com você algo que foi difícil para mim. Mas graças a Deus, louvado seja meu Senhor Jesus Cristo, eu venci em Jesus. E agora, quando Deus fala, jogue a rede em águas mais profundas. O que é isso? Profetizo para o mendigo deitado ali, profetizo para uma família ali, mas se Deus falar, profetiza para o presidente, o senhor Lula lá em Brasília. Ai de mim se eu não fizer. Isso é jogar a rede em águas mais profundas. Pela obediência a Deus eu farei o que Ele quer. Pela desobediência a Deus eu paguei o pato. Pela desobediência a Deus eu fiquei 4 meses naquela rodoviária do Novo Rio. Então é assim, pela obediência a Deus, quando Deus mandar jogar a rede, jogue, obedeça, tá bom? Eu deixo essa mensagem para você. Que Deus abençoe, que a mãezinha passa à frente, Nossa Senhora. Tive a intercessão dela o tempo todo. Nossa Senhora esteve comigo o tempo todo. São Miguel Arcanjo e os anjos. Deus, Ele é fiel. Deus nunca me abandonou. E não vai te abandonar também. Não faça o que tem que ser feito, faça a vontade dEle sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha um abençoado final de semana. Que Deus te abençoe sempre. Amém.